Olá a todos, tudo bom? Eu sou Alexander, sou cofundador da startup Educação Interativa, que nós somos uma empresa de tecnologia focado na criação de projetos inovadores para a educação. Então, nosso papel é ajudar escolas, municípios a realmente utilizar a tecnologia no seu dia a dia, trazendo uma aproximação melhor do aluno com a escola. É uma honra estar presente nessa edição online da EduTech. Tive a oportunidade de estar presente na edição do ano passado, que foi presencial em Valinhos, e nós tivemos uma troca bem interessante de conhecimento, foram palestras incríveis, assim como esse ano na versão online o conteúdo está maravilhoso, os palestrantes são incríveis, e eu acredito que eu e você, a gente vai sair desse final de semana, com uma excelente carga de conhecimento que vai ajudar a gente muito no nosso dia a dia. A minha formação é de tecnologia, tá? Eu sou profissional, sou desenvolvedor há mais de 25 anos, já desenvolvi projetos para diversas áreas, para área de eventos, área de logística, e agora a gente está focado na área educacional, que a gente assumiu esse compromisso. A gente tem que dar a nossa contribuição para melhorar a educação como um todo. O tema que a gente vai discutir hoje no nosso bate-papo, que prometo ser breve, vai ser sobre a Escola 5.0. Quando eu desenhei esse tema, conversei com o pessoal da EduTech sobre o que a gente ia conversar, o mundo era outro. A gente começou a bolar esse tema em janeiro e do nada, vocês sabem muito bem disso, o nosso mundo mudou. A pandemia trouxe novos desafios, principalmente para quem está atuando na área educacional. Para todo mundo, no contexto geral, as reuniões elas têm que ser online e as aulas a gente está fazendo o possível para poder levar conteúdo e levar aprendizagem para os nossos jovens. Está sendo um grande desafio, principalmente para os professores que não tinham tanta intimidade com a tecnologia. Essa pandemia vai passar, a gente sabe disso. O que a gente leva de conhecimento e de novas experiências na área educacional, quando o mundo voltar ao normal, é muito grande. Então, a educação interativa, junto com os nossos clientes e parceiros, que são escolas, cursos, municípios, a gente tem trabalhado bastante, praticamente de noite, para que a gente possa juntos levar a tecnologia e a educação, a inovação para dentro da sala de aula e poder entregar um conteúdo de qualidade, uma aprendizagem, para os nossos jovens. O tema que a gente vai discutir aqui, como eu falei antes, a gente vai conversar um pouco sobre a Escola 5.0, que nada mais é que a gente tem que vencer esses novos desafios de uma geração conectada. Hoje, a necessidade demanda do professor cada vez mais uma interação com os dispositivos eletrônicos, com os smartphones, com os tablets e com as ferramentas de transmissão online, geração de conteúdo. Então, meio que o que a gente imaginava lá na educação interativa como uma tendência natural, uma evolução natural das escolas, muitas instituições tiveram que evoluir muito rápido. Então, de 2 meses para cá, muitas instituições que nunca pensaram em fazer uma aula online tiveram que começar a fazer, a mandar conteúdo para o aluno, que era uma coisa que
era muito distante ainda de muitas instituições, agora virou realidade. Então, o que é a escola 5.0? A gente pode dizer que a escola 5.0 vai nascer de toda essa experiência que a gente está passando hoje em dia. O que era uma tendência hoje virou uma realidade. Quando a gente falava para uma criança o que ela queria ser quando crescer, isso antes da era digital, era batata. Você pegava uma criança e ela falava: não, eu quero ser professora, quero ser jogador de futebol, quero ser bombeiro, piloto. Então eram as respostas típicas. Mas o mundo mudando, o que acontece hoje se você pega uma criança de 10 anos, um menino, uma menina, e pergunta para eles o que eles querem ser quando crescer? E a gente vê que eles querem ser youtuber. Não, eu quero gravar vídeo pro YouTube. Quero fazer meu canal, vou falar sobre jogos. Então a gente tem cada vez mais a nossa juventude querendo se tornar influenciadoras. Influenciadoras digitais. Gerar conteúdo para publicar na internet. Então, o perfil do nosso jovem está mudando. Ele não quer ser apenas um ouvinte, ele quer ser um participante daquela aula, daquela situação, né? Então, o perfil das nossas gerações estão mudando bastante, né? Então, até mesmo quando a gente na nossa geração, né? Eu tenho 42 anos, quando a gente queria ver filme na televisão, a gente ficava ansioso segunda-feira esperando a tela quente, ou então quarta-feira no SBT, o cinema em casa. E meus filhos, por exemplo, eles não sabem o que é esperar segunda-feira para ver um filme. Quando eles querem ver um filme, sentam no sofá da sala, sintonizam o Netflix ou o YouTube na Smart TV. A forma de entregar conteúdo para essa geração, como vocês estão percebendo, mudou bastante. Então é uma geração sobre demanda, uma geração que tem uma dúvida, pega o telefone e fala com o Google. Ou então você percebe que você não vê hoje em dia, não, eu vou consultar, vocês se lembram bem, na enciclopédia Barça. Não, vai no Google, né? Tô com uma dúvida sobre alguma coisa, sobre alguma matéria, primeiro ele pergunta ao Google. Então é muito importante para a escola ela andar nesse passo para poder estar interagindo com o aluno e principalmente entregando esse conteúdo para as nossas crianças. Continuando aqui, essa tela ela mostra a sala de aula como a gente conhece, né? A sala de aula ela é assim há centenas de anos. O aluno senta na cadeira, o professor na frente, ele transmite a matéria. Mas quando a gente está falando de uma geração conectada, que tem tudo na ponta do seu smartphone, tem uma Smart TV na sala, que acessa conteúdo do YouTube, será que se a gente seguir nessa linha, continuar seguindo nessa linha, será que a gente vai atender a demanda dessa nova geração conectada? O que a gente acaba vendo no dia a dia da sala de aula? A gente acaba vendo o aluno sentado na carteira dele, mas o pensamento está voando. Qual é a solução para isso? A solução para isso é a gente, de repente, encher a sala de computadores, a sala de aula de computadores com YouTube, com Google? Não, não é. Uma geração que hoje em dia
é conectada precisa de uma escola conectada. Por isso que a gente fala que a nova escola é a escola 5.0. É aquela geração que está aprendendo hoje com a demanda da nossa sociedade e vem aprendendo com essa juventude conectada. E também tem aprendido bastante com a educação 4.0. A gente chega num novo mundo aonde a escola vai ser, sim, 5.0. Foi por isso que a gente criou a educação interativa, a nossa startup, que tem esse objetivo de ajudar vocês, educadores, gestores escolares, a criar esse relacionamento com o aluno. O que a nossa empresa faz? A gente cria soluções, a gente cria produtos que possam atender essas instituições de ensino. A gente tem diversas soluções. Eu vou apresentar um pouco delas para vocês, para que vocês possam entender. E me coloco à disposição, claro, depois da nossa apresentação, vou estar online, para que a gente possa bater um papo. Eu preciso ouvir de vocês experiências, para que a gente possa juntos construir essa solução para os alunos de vocês. Porque não basta apenas você pegar uma solução de mercado. Ah, não, eu vou entregar aulas durante a pandemia através do WhatsApp. Vamos criar grupos dos alunos do WhatsApp. Porque, no fundo, a gente precisa de soluções que tragam a realidade da escola para dentro dessa realidade digital que a gente vive. Então, as nossas equipes de desenvolvimento, a gente fica dia a dia aprendendo com vocês para poder entregar as melhores soluções. Falando um pouco da nossa ferramenta, de uma das nossas ferramentas, a gente possui a plataforma EI. O que é a plataforma EI? Que foi o primeiro produto que a gente lançou, surgiu de uma necessidade realmente, que é a nossa plataforma de aplicativos, né, que tem o objetivo de conectar diretores, professores, responsáveis e alunos como se fosse uma grande rede social. Então, a plataforma EI, ela possui aplicativo para o professor, aplicativo para o aluno, aplicativo para a família, para que a gente possa, com isso, aproximar todos os participantes do processo de aprendizagem cada vez mais da escola. Então, as nossas ferramentas, elas utilizam métricas para poder fazer cada vez mais essa conexão, né? Já que quando a gente pega um jovem hoje em dia, todo jovem ele possui acesso a um smartphone. O comitê gestor fez uma pesquisa, fez um estudo e apontou que 85% dos alunos em idade escolar no Brasil possuem acesso à internet. O que a sua escola está fazendo para utilizar essa ferramenta em potencial? Isso é uma coisa que a gente tem que conversar. Então, quando a gente fala da educação interativa, da plataforma EI, a gente tenta, com as nossas ferramentas, gerar essa aproximação. Mas por que eu vou utilizar uma plataforma dessa no dia a dia da minha instituição, né? Os alunos, os pais, os professores e diretores, eles viram parte ativa da jornada
de aprendizagem. Porque, como a gente falou anteriormente, o aluno que ele tem acesso na ponta dos dedos ao mundo de informações, ele precisa entender que a escola também está dentro desse processo. Então, ferramentas como a plataforma E ajudam muito em relação a isso. E você tem também a descoberta do conhecimento através da interatividade em grupo, utilizando os dispositivos. Um recurso bem interessante da nossa ferramenta é a possibilidade da criação de trabalhos em grupo. Então, os alunos, eles que já estão acostumados a interagir em grupo dentro de uma rede social como o Facebook, imagina se eles pudessem utilizar uma ferramenta muito parecida para poder realizar um trabalho em grupo, o professor passar um tema e esse tema poder ser construído digitalmente de forma interativa. Você está atendendo aquela demanda que a gente falou, que o jovem quer ser um influenciador digital, quer ser um youtuber. Você traz isso para dentro da escola. Também, fundamentalmente, o que a gente está fazendo é ampliando o alcance da escola. Porque a escola tradicional, quando termina o horário, o nosso jovem ele vai para casa, faz o trabalho de casa, claro, estuda um pouco de repente, mas a interatividade com a escola acabou ali. É momento da gente ter a escola cada vez mais participante do dia a dia do aluno. Isso faz com que a gente possa engajar cada vez mais o jovem perceber que a escola não é somente aquela parcela do dia, mas é algo que está sempre com ele, está no bolso dele. Isso faz com que a gente permita que as gerações conectadas participem mais das atividades escolares, com um mundo que ela já está acostumado, que é essa interação digital. Vamos conhecer um pouco da nossa plataforma E, tá? Vou fazer um apurado desses recursos. Lembrando que a plataforma E é um produto que é focado em gerar essa interatividade da escola com o aluno, fazendo com que a escola participe do dia a dia, né, do jovem, esteja no bolso, que também possa interagir com os pais e também que os professores possam ter uma ferramenta que seja útil no dia a dia. Dentro da plataforma E, a gente possui uma ferramenta chamada E-Escola, tá? que é uma ferramenta focada para os gestores escolares, para a direção, para os professores. Tá? Vamos ver um pouquinho aqui como é que ela funciona. Essa daqui é a tela principal da nossa ferramenta. Quando o professor ou o diretor entra, ele recebe uma série de informações. Essas informações elas são captadas da utilização dos aplicativos. O aluno utiliza os aplicativos deles, os professores utilizam os aplicativos deles. Então a nossa plataforma ela gera um Big Data. Aqui a gente tem, por exemplo, relatório de frequência, de faltas, tudo isso em tempo real. A direção ela consegue se comunicar com os pais, com os alunos, com os professores através da plataforma, através de troca de mensagens. Você tem aqui a publicação de informativos. Então, é como se fosse uma grande rede social. Aqui tem, por exemplo, a tela de informativos, né? Os alunos podem curtir os informativos. Então, você passa a ter aí uma espécie de termômetro, né? Uma interação como se fosse uma rede social, só que focada para dentro da escola. A nossa ferramenta ela funciona tanto para escolas individuais como para redes de ensino. Então, numa rede de ensino,
o gestor da rede pode publicar um artigo sobre o que está acontecendo nas outras unidades, e a escola também pode publicar conteúdo sobre a escola. Isso vai para o celular do aluno, vai para o celular do professor. Então você tem essa interação toda em prol do dia a dia da escola. Aqui a gente tem, por exemplo, aqui eu estou citando para vocês verem, a mecânica, né, de inserção de informativo. Você tem aqui o conteúdo sendo inserido pelo diretor ou pelo gestor da rede. Então, bem fácil, você pode especificar quem vai receber esse conteúdo, se vão ser os alunos, os responsáveis, que turmas vão receber. Por exemplo, o sexto ano vai fazer a formatura. Então, você pode estar publicando conteúdo direcionado para o sexto ano. E isso faz com que o aluno se sinta cada vez mais íntimo da escola. Se a gente consegue entregar o conteúdo dessa maneira, facilita bastante. Aqui tem, por exemplo, o gerenciamento de professores e horários. Então você tem também toda essa parte de gestão. A plataforma aí não é uma ferramenta de gestão, mas ela tem várias utilidades direcionadas a isso. Então você pode montar ou então importar o quadro de horários aqui de professores, e isso fica disponível para o aluno no aplicativo dele, para a família saber o que o meu filho tem de aula na quarta-feira, quem é o professor. Então todas essas informações elas ficam disponíveis. Aqui a gente tem, por exemplo, como é que acontece dentro da plataforma o agendamento, agenda e eventos, né? Eu posso fazer uma agenda para um aluno falando que vai ter uma reunião, então o pai vai receber no celular dele, ou então provas, também entrega de trabalho, entrega de planejamento. Eu posso fazer essa agenda para os professores. Então você passa a ter uma escola conectada. O conteúdo, a informação, ela fica disponível. Outra ferramenta também pertencente à plataforma EI, né, como a gente já viu numa tela anterior, é o EI Aluno, né, que é a ferramenta do aluno, que a gente criou uma interface que fosse fácil, que o aluno não perdesse muito tempo aprendendo a utilizar, fosse bem intuitiva. Então, dentro da nossa ferramenta, como vocês veem aqui, o aluno ele tem acesso a informações, grupos de estudo, tem acesso a download do material online, a agenda, biblioteca escolar, toda disponível aqui. Ele pode interagir via mensagem com o professor. Professor, eu estou com uma dúvida sobre aquela aula. Então ele tem a escola na palma da mão. A escola ela está sempre disponível. Assim como no telefone dele está disponível as redes sociais. Esse daí é mais ou menos, esse daí é um exemplo de como funciona o Ei Família, que é o aplicativo da família. Então, o responsável que instalar o aplicativo no seu smartphone vai ser notificado se o aluno faltou, se ele teve um atraso. Ele vai poder se comunicar com os professores, com os diretores, ter acesso à agenda do aluno, né? Porque às vezes o professor manda na agenda do papel algum comunicado, e às vezes o pai não tem tempo de ler, o responsável não tem tempo de ler, às vezes esquece. Então o aplicativo ele está sempre se comunicando com o responsável, para que a gente tenha também essa aproximação da família com a escola, né? Para saber que principalmente para o pai ter aquela sensação que a escola também faz parte do dia a dia dele. O professor possui a ferramenta Ei Professor, que possui funcionalidades para ajudar o dia a dia do professor. Não adianta a gente só entregar o conteúdo para o aluno, a gente precisa também estar ajudando o professor no dia a dia. Então, por exemplo, como no exemplo aqui, a gente está vendo uma lista de chamada. O professor ele pode fazer a chamada pelo aplicativo
se comunicar com os pais, fazer o lançamento de notas, envio de material digital, resultado de testes. Então, a ferramenta, ela é um assistente do professor no seu dia a dia, já que uma vez que ele alimenta o aplicativo, a gente consegue fazer com que esse aplicativo possa também alimentar o seu sistema escolar através de uma importação e de uma exportação de dados. O professor, ele tem o dia a dia dele todo aqui dentro. Ele pode fazer planejamento, né? Eu tenho que esqueci de me comunicar com o aluno, ou então de mandar um aviso para os alunos que vai haver um teste. Ele manda a notificação aqui, o aluno recebe e essa comunicação é facilitada, né? O nosso grande objetivo é fazer com que o professor diminua o uso do papel, para que, se a gente tem o aluno utilizando aplicativos, a direção tendo uma ferramenta que possa ser útil no seu dia a dia, né, e o professor também, a gente consegue com isso diminuir o uso de papéis e tornar também a escola cada vez mais sustentável. Uma outra ferramenta bem interessante que a gente possui, que se chama MDI, o Mural Digital Inteligente. A nossa empresa ela possui uma larga experiência na criação de soluções para a área de eventos. Uma das nossas ferramentas se chama Leafmotion, que a gente faz interação com o público através de telões, através de painéis digitais. E a gente tem obtido uma participação muito grande do público dentro dos eventos, né? Eles acabam gerando mais postagens nas redes sociais, tirando fotos do evento, e isso impulsiona organicamente esses eventos, essas festas, né? Então a gente trouxe essa experiência para dentro da escola, né? Como possivelmente na sua instituição de ensino você tem aquele mural no corredor que o aluno que os professores fazem conteúdos e colam lá. Então a gente pensou uma forma de poder digitalizar esse mural, né? Porque se a gente está falando de uma rede escolar, o aluno que estuda na unidade A, possivelmente ele não tem acesso ao conteúdo riquíssimo que é publicado nesses murais na unidade B. Então, se você tem um mural digital inteligente, a gente consegue colocar com que as escolas compartilhem conteúdo. Mas como é que funciona? O professor ele passa um trabalho através do trabalho em grupo do nosso aplicativo de aluno, e o professor tem a opção de montar esse conteúdo e exibir no mural digital inteligente. Com isso, você faz com que aquele aluno que quer ser youtuber, influenciador digital, ele gere cada vez trabalhos melhores e mais bem elaborados para poder exibir no mural da escola, que é digital. O diretor pode selecionar os melhores trabalhos dos alunos e fazer uma exibição, né? E isso fica digital, né? Então fica sempre disponível para poder ser compartilhado. Essa é a ideia do MDI, né? Que é essa exibição de trabalho de alunos. Você pode fazer campanhas, fazer uma campanha de vacinação, você pode usar os MDIs, né? E tudo, você pode programar a entrada, a saída de conteúdo. Então é bem útil. Então, essa é mais uma ferramenta que a gente tem disponível na educação interativa para poder ajudar aí o dia a dia da escola a fazer essa interação com o aluno. Uma outra plataforma também bem interessante, eu acho que resolve o problema da maioria das escolas estão tendo hoje de poder entregar o conteúdo, se chama Aula Mais. O que é o Aula Mais? O Aula Mais, a nossa equipe de desenvolvimento, ela estudou como funciona o EAD hoje em dia. E a gente entendeu que para uma estrutura escolar,
onde você precisa que o aluno ele esteja cada vez mais próximo do professor, dentro de uma realidade que o ensino ele é à distância, a gente criou uma plataforma aonde essa interação escolar ela seja trazida para dentro da realidade do EAD. Então a nossa plataforma ela permite que o professor hoje que está em casa ele possa pegar o seu próprio smartphone, gerar o conteúdo e possa ter uma ferramenta que ele possa montar essa aula online. Então, com a plataforma Aula Mais, ele, além de montar esse conteúdo, ele consegue fazer todo um planejamento e fazer todo um acompanhamento desse ensino à distância com o aluno. E o aluno também tem a disponibilidade de poder acompanhar a aula, de ter feedbacks, fazer exercícios através da plataforma. O que a gente está vendo muito hoje em dia são ferramentas improvisadas que acabam não gerando essa interação mais íntima do aluno, que era o que os professores tinham na sala de aula. Então a gente tenta trazer com essa plataforma. Como vocês veem aqui, você tem aqui o professor dando aula e uma segunda tela onde ele pode exibir uma apresentação, exibir slides. E o aluno, aqui está essa é a visão do aluno vendo de um tablet. E você tem aqui também o aluno podendo fazer anotações da aula, como se estivesse utilizando o caderno. Ele pode mandar perguntas para o professor. Essa pode ser uma aula ao vivo, como também pode ser uma aula pré-gravada. O professor ele já pode deixar agendado, de repente, ele vai publicar o conteúdo todo dia, 9 horas da manhã, toda sexta-feira, 9 horas da manhã. Então ele pode deixar esse conteúdo já pré-agendado. O que a gente faz com isso? A gente faz com que o aluno tenha uma sensação de progressão. E o professor consiga acompanhar essa evolução do aluno através de métricas, através de estatísticas. A ferramenta Aula Mais, ela é uma ferramenta que ela foi criada para ser utilizada seja por instituições particulares como redes municipais. E é uma ferramenta que realmente ela se adapta às necessidades hoje em dia. Porque não adianta a gente pegar um YouTube, de repente, e você publicar o conteúdo, criar lá um canal, publicar o conteúdo, e a gente sabe que o aluno ele precisa de um acompanhamento, né? E a gente precisa saber o que o aluno está tendo acesso, até que ponto ele foi, para que a gente possa, com isso, até mesmo fazer um acompanhamento maior daquele aluno e principalmente saber se a entrega do conteúdo online realmente está funcionando, porque a gente tem que focar em resultado. Quando a gente fala no Aula Mais, a gente fala em trazer essa experiência que a educação interativa possui, principalmente a experiência dos educadores para dentro de um ambiente EAD, focado e pensado na escola, seja ela uma escola pequena, média ou uma grande rede escolar. Então, você consegue, com a ferramenta, fazer com que o aluno ele assista a aula dos professores que fazem parte do dia a dia dele, né? E principalmente a gente também possui ferramentas para os gestores escolares poderem fazer um acompanhamento, até mesmo poder fazer treinamentos e reuniões online utilizando a plataforma. Então é uma plataforma tanto útil para o professor, quanto para o aluno, quanto para o gestor escolar. A gente trouxe realmente a experiência do dia a dia da escola para dentro de uma ferramenta de EAD. Por isso que a gente diz que o Aula Mais é a evolução do EAD. Mas
o mais importante disso tudo, quando a gente fala de tecnologia e escola, é o que está por baixo disso. Então, como é que funciona? Você tem a nuvem da educação interativa, que é formada de computadores de alta performance, e a escola conectada à nossa nuvem. Tá? Então a escola ela não precisa fazer grandes investimentos para possuir um mural digital inteligente, ou então uma plataforma AI, ou então o Aula Mais. Porque toda a tecnologia ela fica dentro da nossa estrutura. Basta que a escola possua uma conexão com a internet, seja ela uma conexão 4G, ou então uma conexão por cabo, por fibra, tanto faz. Né? Você com uma conexão mínima, você consegue ter acesso. Então você tem você tem a escola, você tem os alunos, né, utilizando e se conectando à nossa nuvem. Né? É uma economia, porque a escola não tem que fazer grandes investimentos, comprar computadores, comprar servidores, e toda a responsabilidade de funcionamento ela é nossa. A gente consegue com isso fazer com que o acesso à informação através do meio digital ela se torne barato para a instituição de ensino e a gente consiga levar com isso o conteúdo em tempo real para os nossos jovens, fazendo com que realmente a experiência de aprendizagem digital ela seja plena. Né? Então, esses conceitos todos a gente pode dizer que a gente forma com isso a escola 5.0. O objetivo da educação interativa é levar para a sua instituição de ensino essa nova tendência, que é muito mais que uma tendência hoje em dia, é uma necessidade. A gente precisa cada vez mais a escola conectada, porque o aluno já está conectado. Depois que a gente passar por esse período conturbado que a gente vai entrar numa nova fase, numa nova era da educação aqui no Brasil. É importante que a sua instituição ela pense nisso, aprenda com esse período que a gente está vivendo, para principalmente poder entrar nessa nova geração, gerando esse novo conteúdo para os alunos. Eu me coloco à disposição para esclarecer, até mesmo para explicar um pouco mais das nossas experiências, dos nossos cases, para poder ajudar vocês a dar esse passo para frente. É importante que a escola 5.0 entenda cada vez mais essa nova juventude e que a gente possa utilizar essas ferramentas digitais disponíveis para poder entregar o conteúdo, para poder transformar a sala de aula. A educação interativa não para aqui. A gente tem muita novidade chegando esse ano para vocês, muita coisa nova, e principalmente a gente quer entender as suas necessidades para poder aplicar a melhor solução. As nossas ferramentas são todas flexíveis, a gente sempre adapta ela às necessidades dos nossos clientes e nossos parceiros, porque o nosso objetivo é fazer com que a ferramenta possa levar conhecimento e aprendizagem para o nosso jovem. Não adianta você ter uma ferramenta bonita, maravilhosa, dentro da sua instituição, mas ela não gera resultado, nem para o professor, nem para o aluno e também para todos os envolvidos no processo educacional. Então a gente está aqui disponível para poder ajudar vocês nessa jornada. Eu desejo para vocês um bom evento. Curtam bastante as palestras. Os nossos canais de comunicação são esses. Você pode nos adicionar no LinkedIn com Educação Interativa. No Instagram, digitando Educação Interativa na busca, você vai estar sempre atualizado com as nossas novidades,
A gente tem também o nosso WhatsApp, que é esse telefone aí, pode conversar com a gente. E o nosso e-mail, contato@educaçãointerativa.net, ou o nosso site, www.educaçãointerativa.net. Foi um imenso prazer. Espero que a gente possa ter mostrado aí um pouco do nosso... dividido um pouco dessa experiência que a gente tem. E vamos trabalhar para que cada vez mais a nossa educação e a nossa escola ela possa gerar mais resultados e mais engajamento para os nossos alunos. Boa tarde a todos, um bom evento e parabéns aí por fazer a diferença para as nossas crianças.